Estamos todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos dar início ao evento? Posso começar? Bom, eu sou Carolina Saldanha Ures, eu sou presidente da Bridgem São Paulo. Eu tenho uma honra muito grande de fazer a abertura desse importantíssimo evento. A missão da Bridgem é ser a referência da comunidade empresarial do Reino Unido e Brasil e propiciar um fórum para incrementar o comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos entre essas comunidades. Nós temos conseguido fazer uma presença praticamente nacional, ainda faltam algumas regiões, mas abrimos escritórios recentemente no Paraná e em Minas Gerais, além dos nossos tradicionais escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro. A associação tem sempre uma busca de fazer um network com executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido, e para isso a gente desenvolveu diversas frentes. No slide de abertura, a gente indicou os temas dos nossos comitês e os líderes que encabeçam cada um desses comitês, mas vocês têm todas essas informações no nosso site, o site novo da Câmara, vale a pena visitar. E dentre os temas que nós temos buscado desenvolver com os nossos associados e para os nossos associados, nós estamos buscando principalmente esses tópicos que são de maior relevância e maior urgência, considerando a nossa atual situação, né, de crise, crescimento, reconhecimento, desenvolvimento, inovação. E um dos temas que a nós nos pareceu muito, muito relevantes é justamente a discussão que nós temos hoje. Bom, para isso eu queria agradecer primeiramente os nossos associados mantenedores, cujas marcas também estiveram no slide de abertura, desculpa, ao Dr. Luiz Guilherme Primos, que é o presidente do nosso Comitê Legal, Tributário e Regulatório, e ao Rômulo Coutinho, que é o nosso vice-presidente do Comitê Legal. E também gostaria de agradecer o ilustre convidado, o professor Dr. Francisco Satiro, pela sua presença, e agradecer a todos pelos nossos ouvintes, nossos participantes. Tenho certeza que esse evento vai ser um sucesso. Obrigada. Obrigado, Carol. Bom, como ela disse, eu sou Luiz Guilherme Primos, presidente do Comitê Legal e Regulatório. Eu também gostaria de agradecer aqueles que nos assistem aqui nesse webinário, agradecer a Ana Paula Vitelli, a nossa presidente nacional, e a Carolina Ures, que é a presidente da nossa filial regional, e também a toda a equipe da Bridgem, aqui, especialmente aqui em São Paulo, que fica na retaguarda, e eu faço uma saudação especial aqui na pessoa do Fabrício Soares, que está nos bastidores aqui coordenando esse webinário. E agradeço finalmente mais uma vez aos nossos associados mantenedores, que, como a Carol falou, tiveram suas marcas exibidas aqui na tela de abertura. Bom dia a todos, meu nome é Rômulo, eu sou o vice-presidente do Comitê Legal e agora eu queria só explicar para vocês um pouquinho como é que vai funcionar a dinâmica de hoje. Para quem tem acompanhado a gente nos últimos seminários, não vai ter muita novidade, vai ser basicamente a mesma estrutura. Então, a gente vai ter o professor Francisco Satiro fazendo a apresentação do tema por volta de 20 minutos. Em sequência, nós vamos ter perguntas ao professor Satiro, perguntas que são tanto do Comitê Legal quanto dos associados que estão assistindo a esse seminário. Então, fiquem à vontade para escrever a pergunta de vocês. Só lembrando que esse evento está sendo disponibilizado tanto aqui pelo Zoom quanto pelo YouTube. Mas as perguntas, elas devem ser feitas aqui no Zoom, tá? Então, elas devem ser feitas num campo específico, que é o campo de Q&A. Só os associados têm direito a fazer pergunta, então nós vamos fazer essa filtragem. Fiquem inteiramente à vontade. E a gente pede a gentileza de colocar o nome e a empresa para a gente poder direcionar essas perguntas para o professor Satiro. Acho que com isso eu devolvo aí a palavra ao Luiz Guilherme. Obrigado, Rômulo. Bom, o tema do webinário de hoje é insolvência, né? Um ramo do direito comercial que dialoga bastante com a economia. Pelo lado econômico, a falência, que é uma das modalidades da insolvência, é um mecanismo de retirada das empresas ou dos agentes, né, menos eficientes do mercado. Por outro lado, o direito das empresas em dificuldade, que aqui no Brasil ele se manifesta através do Instituto da Recuperação Judicial,
e também da recuperação extrajudicial permite a salvação de bons negócios, empregos e renda, que atravessam períodos de crise como esse que nós estamos vivendo. Sob o aspecto jurídico, a falência conceitualmente é uma solução que possibilita ao devedor livrar-se de todas as suas dívidas e retornar ao mercado, onde ele permanecer com os negócios que lhe restaram. Mas no Brasil, a coisa é um pouco medieval, eu diria, depois o professor Satiro pode comentar um pouco mais, porque os processos falimentares se arrastam por anos a fio, parece uma punição sem fim para aqueles que tiveram insucesso, transformando aquilo que deveria ser o remédio num autêntico pesadelo. A pandemia de Covid pegou o mundo inteiro de surpresa e a Justiça já está vendo aumento dos casos de insolvência, o que deve se acentuar agora. Em razão disso, o Congresso Nacional, que já discutia reformas na legislação falimentar, agora está discutindo também um novo projeto de lei que mexe não só com a insolvência, mas impacta também, de certo modo, em todas as relações privadas. Então, para falar sobre isso, a Britchan hoje conta com a presença do professor Francisco Satiro, do departamento, professor doutor do Departamento Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é advogado e ontem nos pediu para que anunciasse que ele é palmeirense. Então, eu não gostaria de fazer esse anúncio, mas ele pediu. Então, para agradecer a gentileza da presença dele, eu faço o anúncio aqui também. Então, professor, a palavra está com você. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado, Luiz Guilherme. Uma satisfação enorme estar aqui hoje falando para a Câmara Britânica. É uma honra. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite na pessoa do Luiz Guilherme, do Rômulo, da Carolina, dizer que fiquei muito honrado com ele e com a possibilidade de conversar com vocês, conversar com todos, sobre os desdobramentos da reforma, da proposta de reforma da lei de insolvência. Então, o objetivo dessa primeira parte é só posicionar vocês, dar um panorama do que está acontecendo, qual é a atual evolução disso no Congresso, para que depois a gente possa discutir pontualmente aquelas questões que se mostrem mais interessantes ou de maior interesse para cada um de vocês. Então, vamos lá. Fazendo um rápido apanhado, a gente tem uma legislação de insolvência, que é a Lei 11.101, que é de 2005. Então, ela já tem 15 anos, ela completou 15 anos no mês passado. Não, este mês, não estamos em julho ainda. Então, ela completa esse mês 15 anos. Uma legislação que é bem mais evoluída do que a anterior legislação. Ela significou um avanço inquestionável no regime que a gente tinha antes da falência e da concordata preventiva e concordata suspensiva. Então, foi, de fato, uma evolução. Uma legislação que mudou muito ao trocar a concordata pela recuperação judicial e extrajudicial e por incentivar os acordos extrajudiciais, mas que mudou pouco na falência. Teve muito pouca evolução no Instituto Falimentar. Alguma coisa só quanto à classificação de créditos, alguma coisa sobre a possibilidade de venda de bens sem sucessão, mas visivelmente não foi o principal ponto de interesse do legislador quando propôs a reforma da lei lá em final de 2003, quando retomou-se o processo no final de 2003 e foi discutido até que ele fosse aprovado em 2005, fevereiro de 2005. Então, a Lei 11.101, durante esses 15 anos, ela, apesar de ter se mostrado um instrumento importante, ela apresentou defeitos, apresentou problemas. Já foi objeto de várias pequenas reformas pontuais, mas desde 2015, final de 2015, 2016, há uma consciência de que é preciso uma reforma mais profunda nessa lei. Então, desde então, algumas propostas de reforma já vieram. Uma das propostas de reforma foi apresentada pelo governo, pelo Executivo, o Ministério da Fazenda, realizou, então, com uma proposta de iniciativa da Casa Civil.
e se transformou num projeto de lei 10.220. Um projeto que foi muito criticado por conta do aspecto muito fiscalista, muito protetivo do fisco naquela ocasião. Esse projeto não contou com um grande entusiasmo do Congresso, até porque foi apresentado pelo governo Temer, que à época estava com uma popularidade muito baixa. Então, ele acabou ficando, virou o Congresso, acabou o mandato dos deputados, e ele ficou lá encostado durante um período de tempo, até que um deputado do Rio de Janeiro, o deputado Hugo Leal, resolveu retomar esse projeto, montou um pequeno grupo de trabalho, pessoas do mercado, pessoas que trabalham com isso, e refez esse projeto e condensou este projeto em todos os outros projetos que propunham alterações na Lei 11.101. Esse projeto acabou se tornando o 6.229, que é um projeto do deputado Medeiros. Logo depois da entrada em vigor da 11.101, esse projeto encampou todos os demais e ele propõe uma reforma substancial da lei. Tem várias alterações, é um projeto mais parrudo. Esse projeto vinha evoluindo até o final do ano passado. Ele chegou a ser aprovado para ser colocado em plenário, mas acabou não indo ao plenário por divergências quanto a um ou outro ponto que de fato são polêmicos. O fato é que no meio do caminho veio a pandemia e o que se percebeu é que, a par de eventuais reformas de fundo, reformas gerais, substanciais, que poderiam ser feitas, havia necessidade de algumas medidas que fossem imediatas, que fossem emergenciais, a fim de possibilitar que os agentes econômicos fizessem frente à crise que se avizinhava. Vários países do mundo fizeram isso. Aliás, a grande maioria dos países do mundo fizeram isso. Com que objetivo? Com o objetivo de evitar que, por conta da pandemia e por conta da paralisação da economia, que foi o que aconteceu em grande parte dos países, houvesse um número grande de liquidações ou de pedidos de falência e esses pedidos acabassem resultando na liquidação de agentes econômicos importantes e viáveis. Então, algumas medidas se tornaram um padrão mundo afora. Que tipo de medidas? Então, muitos países, por exemplo, têm medidas que impõem aos administradores das sociedades que eles peçam, que eles declarem a sua insolvência, eles peçam a sua falência, caso exista, eles atinjam algum tipo de indicador, que pode ser determinada circunstância financeira ou o caso de não poder pagar, né, não pagamento de dívidas, e assim sucessivamente. Então, isso foi suspenso. Quase todos os países que tinham isso foi suspenso. Então, tirou-se das costas do administrador a necessidade de declarar sua própria falência caso ele não conseguisse pagar suas dívidas ou ficasse numa situação de PL negativo, por exemplo. Nós não temos esse dispositivo aqui, portanto, não seria o caso. Outro dispositivo que também foi muito utilizado foi o de deixar de punir operações que tenham uma característica mais arrojada numa circunstância de insolvência. Então, em vários países, quando se aproxima de uma situação de crise da própria empresa, algumas operações mais arriscadas não podem ser feitas, porque elas, na verdade, colocam em risco não o ativo dos sócios, mas o ativo dos credores, né? É um jogo em que se arrisca o que é de terceiro. Vários países relativizaram isso. Então, essas foram medidas que aconteceram em muitos países. Alguns países suspenderam as obrigações de pagar. Na verdade, não suspenderam as obrigações. Até teve país que suspendeu, mas a grande maioria suspendeu medidas de execução, como despejo, como retomada de bens e etc., durante um período de tempo. Várias dessas medidas vieram acompanhadas de medidas econômicas de injeção de recurso na economia. Boa parte daqueles, por exemplo, que estabeleceram moratória, o governo acompanhou essa medida
ou comprando dívidas, ou pagando, ou justificando, facilitando financiamentos e assim sucessivamente. E tem mais algumas medidas, como criação de regimes especiais para micro e pequenas empresas, em suma, medidas pontuais. Aqui no Brasil, a pandemia chegou um pouco depois do que chegou na Europa. Então, isso nos deu uma vantagem competitiva, que foi o fato de que, quando a pandemia de fato se abateu no Brasil, em março, né, última quinzena de março, nós já tínhamos aqui os exemplos de países que já tinham tomado medidas de cuidado em outras circunstâncias. A gente tinha exemplos a serem seguidos. Então, o deputado Hugo Leal, que estava envolvido com o processo de reforma da lei, que estava muito próximo desse ambiente de recuperação judicial e falência, juntou o mesmo grupo e redigiu uma proposta de projeto de lei com medidas emergenciais, ou seja, medidas que valeriam enquanto durasse o período de emergência, que em tese deve ser até dezembro desse ano. Que tipo de medidas esta lei propõe? Ela já teve algumas alterações, mas, grosso modo, ela propõe, inicialmente, um período de 30 dias de suspensão absoluta de pagamentos. Então, em 30 dias, devedores não precisam pagar ninguém. Que tipo de devedores? Pela atual lei de recuperação e falência, essa lei só se aplica a empresários e sociedade empresários. Basicamente, é quem tem inscrição na junta ou quem realiza uma atividade empresária conforme o Código Civil. Esse projeto de lei 1397, ele amplia esse rol de pessoas que podem fazer uso dos mecanismos da lei. E ele estende isso para qualquer agente econômico. Então, isso viria ao encontro desses pedidos, dessas discussões que se tem hoje na jurisprudência sobre a possibilidade de hospitais, que são associações, pedirem recuperação judicial, fundações, na mesma circunstância, produtores rurais, pessoas físicas e assim sucessivamente. Quer dizer, são agentes que atuam no mercado, não têm característica de distribuição de lucros e, em tese, não poderiam pedir a recuperação judicial, mas por esta lei, excepcionalmente, neste período específico, estariam englobadas naqueles que estariam liberados do pagamento nesses primeiros 30 dias. Então, primeiros 30 dias, qualquer agente econômico fica com as obrigações suspensas, né? Os atos de execução e de cobrança ficam suspensos. Depois desses 30 dias, todos os agentes econômicos têm ainda mais 60 dias para, se quiserem, entrarem com um procedimento chamado de negociação preventiva. Negociação preventiva. Negociação preventiva é uma ação voluntária em que se espera que o juiz decida muito pouco, mas ela é judicial, e isso talvez seja o grande ponto de críticas, né? Nesse período, né, de negociação preventiva, continuam suspensos os mecanismos de cobrança, continuam suspensas as execuções, e o devedor terá 90 dias para negociar com os seus credores. Então, num primeiro momento, ele tinha que nomear, aliás, no primeiro momento do projeto, o juiz nomearia o negociador, depois o devedor indicaria um negociador para que o juiz nomeasse, depois o negociador deixou de existir. Hoje ele é simplesmente um período de suspensão das execuções e cobranças por 90 dias. Então, a gente teria, se seguir, a gente teria os 30 dias do período de suspensão, 60 dias em que correm normalmente as obrigações, mas dentro desses 60 dias o devedor poderia pedir a negociação preventiva até para ficar sem pagar por mais 90 dias. Depois disso, aquele que não tivesse resolvido os seus problemas poderia ainda entrar com um pedido de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial. Só que aqui
já não é mais qualquer agente econômico. Nesse caso, são só os empresários. A gente volta para o universo mais restrito da Lei 11.101. Existem algumas disposições sobre recuperação judicial e sobre recuperação extrajudicial também. Sobre recuperação judicial, o principal dispositivo a gerar controvérsias é aquele que prevê que nas recuperações judiciais em curso, quer dizer, nos casos em que o devedor já está em recuperação judicial, ele poderia apresentar um novo plano e neste novo plano ele poderia incluir os credores que originalmente não estariam sujeitos ao plano. Vou explicar rapidamente. Quer dizer, quando se pede recuperação judicial, ficam sujeitos ao plano todos os credores anteriores à data do pedido. Então, se eu peço hoje, no dia 30 de junho, todos os créditos que eu tenho até dia 30 de junho estão sujeitos ao plano de recuperação. Novos créditos vão ter um regime comum, normal. Então, eles não entram no concurso ou não participam do plano, não estão submetidos ao plano. Só que existem dois tipos de caso que são delicados. São aqueles que já entraram com pedido de recuperação judicial, já aprovaram o plano e agora, por conta da mudança do cenário, precisam de uma alteração desse plano, e aqueles que já apresentaram o plano e ainda não aprovaram, que precisam ainda rever a situação. A lei permite, excepcionalmente, durante este período, a lei permite que este novo plano que vai ser submetido, né, que é um aditamento ao plano normal, esse plano ele inclua também os credores posteriores ao pedido original e anteriores ao plano. Quer dizer, e esse é um dos grandes motivos de crítica ao projeto, mas é uma situação de fato delicada, de difícil solução, que é credores que forneceram para o devedor durante o período de recuperação judicial, na certeza de que não seriam embutidos numa recuperação judicial, passaram a ser embutidos. E a única exceção são aqueles que ofereceram financiamento, né, financiamento em dinheiro durante esse período, com autorização judicial, que são muito poucos casos. Por várias razões, e tem algumas alterações quanto à recuperação extrajudicial. Ele facilita quórum de aprovação, ele possibilita você ajuizar a recuperação extrajudicial sem ter o quórum completo ainda, ele aumenta a abrangência da recuperação judicial, também em caráter extraordinário, excepcional. Esse projeto, o PL 1397, já foi aprovado na Câmara e hoje está no Senado. E ele está no Senado já há mais de mês. O fato é que há uma grande quantidade de críticas a esse projeto por diversas razões. A primeira delas é o fato de que talvez já não seja mais hora de ter medidas excepcionais e quando se a economia começa a ser aberta em muitos locais, o momento não é mais de parar a circulação de recursos, mas muito pelo contrário, de fomentar a circulação de recursos. Então, seria uma medida extemporânea. Por outro lado, se o objetivo do projeto era tirar um pouco, achatar a curva do judiciário, assim como aconteceu nos hospitais, que foi necessário achatar a curva, se pretendia achatar a curva do judiciário, hoje fica claro que o projeto não só não achata a curva, como ele tende a estimular uma alta procura do judiciário no mesmo período, porque os credores, os devedores vão ter 30 dias de suspensão absoluta e depois, durante 60 dias, quem quiser ter a vantagem de ter suas obrigações suspensas por 90 dias, terá que ajuizar um pedido e, portanto, ele vai ter que ir ao judiciário. Então, se a ideia era preservar o judiciário, e tem que ser preservado mesmo, porque há expectativa de um aumento grande
do número de recuperações e falências e processos comuns. Dos processos comuns já se verifica, das recuperações e falência pouco, né? Ainda é muito pouco, muito suave essa mudança. O fato de se criar um procedimento que é judicial vai contra o objetivo da lei. Além disso, há as discussões quanto ao eventual tratamento menos vantajoso de créditos já existentes no momento em que devedores precisarão de novos créditos, se essas medidas não minariam a confiança dos futuros fornecedores de crédito, mesmo que por conta de uma medida excepcional. Então, por essas e outras, esse projeto está ainda parado no Senado, não foi nem indicado relator para ele, e a expectativa que se tem é que se decida alguma coisa sobre este projeto, e hoje já se cogita a possibilidade dele ser simplesmente rejeitado, agora na primeira quinzena de julho ou um pouco mais para frente. Nesse meio tempo, já me encaminhando aqui para o final dessa minha primeira participação, esses 20 minutos que eu tinha, neste meio tempo se discute meios de fomentar soluções extrajudiciais, né, de que forma é possível tirar do judiciário essa solução que supostamente é negociada, né, na recuperação judicial e na extrajudicial entre devedor e credores. Nós tivemos na segunda-feira da semana passada uma entrevista do ministro Luiz Felipe Salomão dizendo da preocupação que o CNJ e o STJ têm, o Judiciário em geral tem, de fomentar mecanismos de mediação. E a gente tem uma proposta de vários tribunais de justiça de criar ambientes específicos de negociação para os negócios entre empresários ou negócios com caráter empresarial. Há problemas, a gente ainda vai ter oportunidade de discutir isso mais para frente, há problemas que precisam ser enfrentados, mas, grosso modo, esse é hoje o panorama do que a gente tem. A gente não tem um retorno normal da economia, mas há a expectativa de que no retorno haja uma quantidade muito grande de empresas que vão simplesmente não voltar, elas já encerraram de vez a atividade, principalmente micro e pequenas empresas, para as quais o projeto oferece uma espécie de concordata com prazo de 60 dias, o que também não agradou. E então há uma expectativa de que muitas empresas não voltem e de que as que voltem eventualmente precisem de fato de um mecanismo como o da recuperação judicial ou extrajudicial. E aí talvez seja o caso de voltar ao projeto 6229, que é o projeto de reforma da estrutura da lei mesmo, e fazer aí uma reforma estrutural mais robusta para poder fazer frente a isso, não só nesse momento, mas daqui por diante. Quer dizer, grosso modo, é esse o nosso panorama hoje. Então, é isso. Mas estou disposto, tem muitos pontos aqui que a gente poderia discutir mais longamente. Acho que o Rômulo... Estava no mudo aqui, estava tentando tirar do mudo. Professor, obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos, por essa verdadeira aula sobre o tema, muito claro, nesses 20 minutos sobre essas questões, inúmeras questões que podem tangenciar aí esse período que a gente está vivenciando. E aí a gente vai começar agora num ping-pong aqui, eu e o Luiz Guilherme, a mediar as perguntas, né? Então a gente tem algumas perguntas que são do Comitê Legal propriamente ditas e outras que vão vir do público, né? Já está chegando pergunta aqui, a gente já viu que tem uma aqui. A primeira delas, que é do Comitê Legal, é nossa, então minha e do Luiz Guilherme, seria a seguinte: dessas alterações legislativas nesse projeto para enfrentar esse período excepcional, existe alguma mudança que viria para ficar, de fato? Alguma delas realmente é interessante e deveria ficar, não ser algo provisório? Olha, tem pelo menos 2 pontos que são muito relevantes. O primeiro ponto é
esse aumento da abrangência da Lei 11.101. Esse é um ponto polêmico, há muita resistência a isso, até porque se olha a recuperação judicial com olhos de quem vê para trás, né, o que aconteceu até hoje, e a expectativa é que haja uma evolução no Instituto da Recuperação Judicial. O fato é que hoje a recuperação judicial ela não é um procedimento que é visto com bons olhos por credores. A recuperação judicial, via de regra, impõe grandes descontos e etc. Ela tem sua lógica. A lógica da recuperação judicial impor tantos descontos é que a alternativa à recuperação judicial é a falência. Então, quando um devedor pede recuperação judicial, das duas uma, ou ele aprova o plano e ele entra em recuperação judicial e, portanto, reestrutura seu passivo, ou o juiz tem que decretar a falência. O que significa que, no momento do pedido de recuperação judicial, os credores só veem dois cenários à frente, assim como o devedor também. Ou vai se aprovar, ou eles aprovarão um plano e mudarão as suas obrigações para o formato proposto no plano, ou eles votarão contra aquilo, o devedor vai ter a falência decretada e eles vão receber na falência. Ocorre que na falência, a falência no Brasil é um procedimento muito ruim. O Guilherme mesmo falou no começo, ele tem toda a razão. Então, há estudos do NEP, por exemplo, que é um núcleo de estudos da PUC, que aponta que em São Paulo as falências tendem a levar de 8 a 12 anos um processo de falência. É uma média. Então, 8 a 12 anos é um tempo enorme para qualquer um. Para terem uma ideia, o outro Doing Business, não o Doing Business de vocês, o Doing Business, que é uma publicação anual do Banco Mundial, avalia que se a falência do Brasil levasse 4 anos, porque ele parte do pressuposto que ela leva 4 anos, se levasse 4 anos, ao final de 4 anos, os ativos do devedor valeriam 18% do que eles valiam no momento da decretação da falência. Esse é um número próximo do que o próprio NEP achou, que o patrimônio, no momento de pagar aos credores, ele vale alguma coisa como 80% do que ele valia no início. Quer dizer, tem uma perda de valor de 80%. Então, se tem uma perda de valor de 80%, essa alternativa para os credores é muito ruim. A gente costuma dizer que a falência no Brasil é o único lugar do mundo em que o devedor ameaça os credores com a sua própria falência. Ele fala, olha, se eu não aprovar, eu vou quebrar, hein? Para você vai ser terrível, e vai mesmo, né? Então, considerando que a falência, que é a alternativa, é muito ruim, é natural que os planos de recuperação judicial partam desse cenário muito ruim, que haja, de fato, uma perda grande. Mas não é que a perda veio só da recuperação judicial. O que pode acontecer, mas não é a regra. A perda vem do fato de que, quando pede a recuperação judicial, a empresa já está numa situação ruim, então é mais negócio aprovar aquele plano ruim do que não. Então, por tudo isso, credores não veem com bons olhos a recuperação judicial. Vide o caso agora da briga que está sobre a possibilidade de produtores rurais, pessoas físicas, pedirem recuperação judicial. Há uma grande polêmica e várias das tradings e das instituições financeiras estão lutando, uma campanha grande contra, né? Na medida do possível, eles tentam sair da possibilidade de se submeter à recuperação judicial via alienação fiduciária, agora títulos de dívida específicos que saíram na lei do agro, patrimônio separado, esse tipo de medida que serve para tentar não se submeter ao procedimento. Então, credores veem com olhos, com enormes restrições o procedimento como é hoje. A lei, o projeto de lei 1397, como eu falei, amplia o âmbito de pessoas que podem pedir a recuperação judicial. O que economicamente faz todo sentido, porque a recuperação judicial, de fato, qualquer processo de reorganização visa a preservar valor. Quer dizer, se espera que na recuperação judicial se preserve um valor que se perderia na falência. Então, em princípio, isso deveria ser muito bom.
A questão é que hoje, como a falência é muito ruim, acaba que se preserva valor, isso acaba gerando uma discricionariedade para o devedor. Então, credores não veem isso com bons olhos. O projeto abre o âmbito de aplicação e, com a necessária reforma da falência, tenho para mim que essa seria uma medida importante. Permitir que outros agentes econômicos que tenham valor a ser preservado numa solução que não a liquidação, possam preservar esse valor via recuperação judicial, recuperação extrajudicial, via acordo, seja lá o que for. Mas para isso é preciso que a falência melhore. Então, esse é um dos dispositivos que, se ficasse, seria bom. O outro, que talvez que se discute da possibilidade de ficar, mas que nem está no projeto no 6229, assim como não está também a questão da ampliação do âmbito de aplicação, são as melhoras na recuperação extrajudicial. Então, esse projeto melhora, o projeto de lei 1397, que é o emergencial, melhora as condições para a recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial, ela é pouco usada no Brasil, muito menos do que deveria, né? A gente tem quase 13 mil recuperações judiciais desde que entrou a lei em vigor e talvez não tenha chegado a 100 o número de recuperações extrajudiciais, porque basicamente ela oferece poucas vantagens diante de um acordo comum. Então, assim, é tão difícil se celebrar, se conseguir a aprovação de um plano de recuperação judicial, quanto a aprovação de um acordo entre credores. Então, se opta por fazer o que dá menos trabalho, que é a negociação extrajudicial, sem a recuperação propriamente dita. Então, essas mudanças que estão propostas na lei emergencial seriam mudanças muito bem-vindas se elas pudessem ser incorporadas no regime tradicional. Além disso, não está na lei emergencial, mas está numa recomendação do CNJ, a possibilidade de fazer assembleias gerais de credores de maneira remota. É algo que já se possibilita hoje por conta de uma recomendação do CNJ, mas isso não é expresso na lei, não há regulamentação específica sobre isso na lei. Essa é outra medida que talvez pudesse ficar, até porque para certas recuperações judiciais, a Assembleia Geral de Credores é um evento que custa muito dinheiro, né? E custa para credores eventualmente se locomoverem, para credores participarem. Então, em muitas circunstâncias, a Assembleia Virtual, que tem sido feita regularmente, né? A gente teve a Assembleia Virtual da Odebrecht, a Assembleia Virtual da Ativos recentemente, ambas com muito sucesso, e então essa é outra medida que poderia ficar incorporada de vez. Muito bacana, o Rômulo falou muito bem, né, de uma aula, e eu vou fazer uma pequena quebra de protocolo para informar, né, e para saudar, para dizer que quem dá aula também está na nossa plateia aqui, então gostaria de fazer uma saudação especial à professora Raquel Stein, muito conhecida, do professor Francisco. Então fica aqui a saudação nossa do Comitê Legal. Professora Raquel, professora de todos nós. Professora de todos nós. A quem nós, eu devo boa parte do que eu sei hoje de insolvência. Exatamente. Então está aqui na nossa plateia, nos prestigiando. Muito obrigado. Francisco, extensão dos efeitos da falência. Nesses dois, isso costuma ser uma praga. É um instituto que poderia até ajudar, né? Agora, por esses dias, eu até vi uma notícia no sentido de que o deputado Roberto Jefferson estaria sendo despejado de um hotel lá no Rio de Janeiro, né? Perdão, lá em Brasília, não foi no Rio de Janeiro, e justamente porque houve uma arrematação do Hotel Nacional lá, e eu até acompanhei esse caso, né? E isso se deu através do mecanismo da extensão dos efeitos da falência, né? Era uma falência aqui do setor de petróleo, né? De distribuição de combustíveis, e tudo e as coisas iam aparecendo e o juiz ficou quase no automático, né? Aparecia alguma empresa lá, o juiz estendia os efeitos da falência para esses negócios, para essas empresas, né?
um procedimento assim um pouquinho simplificado demais, na minha opinião. Então, nós vamos ter alguma novidade nesse sentido? Algum desses dois projetos, tanto no anterior, que parece ser um pouco mais técnico, quanto nesse transitório, eles falam alguma coisa a respeito da extensão dos efeitos da falência? O Guilherme colocou o dedo na ferida, né? A extensão dos efeitos da falência é um instituto muito complicado, né? Já não é de hoje, ele é realmente complicado. Não existe nada que trate de extensão dos efeitos da falência na medida no PL emergencial. Mas já existiu algo que tratava especificamente sobre isso, que mudava o artigo 82, criava um 82A na Lei 11.101, na medida provisória que se transformou na Lei de Liberdade Econômica. E originalmente ela simplesmente proibia a extensão dos efeitos da falência. Aliás, essa era a redação. Fica proibida a extensão dos efeitos da falência a quem quer que seja. Talvez tenha sido uma resposta muito pesada, mas uma resposta para um problema que precisa de fato ser pensado. A gente tem casos emblemáticos em que teve 1.000 pessoas que tiveram a falência decretada dentro de um mesmo procedimento, e realmente isso é uma coisa que não se justifica. Não há nada no PL 1397, mas há uma previsão de mudança de regramento sobre isso no PL 6229, que é aquela reforma mais parruda. E, grosso modo, o que ele faz é dizer que a falência só se estende em casos de desconsideração da personalidade jurídica. É um passo à frente. De fato, a gente está... É uma evolução. Mas ainda ela está aquém daquilo que a gente, de fato, precisa. Há casos em que se justifica o reconhecimento da falência, que não são extensão da falência, que não são casos de desconsideração da personalidade jurídica. Mas o que não pode acontecer, como acontece hoje, e isso para mim é um grande pecado, é haver a extensão dos efeitos da falência por uma canetada. Então, um dia eu durmo bem, sem ter nunca exercido nenhuma atividade empresária, no outro dia eu acordo e descobri que eu estou falido. Aconteceu com uma pessoa conhecida de estar indo para o litoral e a polícia parou ali no posto policial da Piaçaguera e disse que o carro tinha que ficar porque o carro estava arrecadado numa massa falida. Mas escutando, eu nunca massa falida. Como? E aí depois descobriu-se que a pessoa estava falida porque a ela tinha sido estendida uma falência porque ela era cliente do mesmo contador do falido. Então, houve a extensão dos efeitos da falência para todos os clientes do contador do falido. Agora, aqui para nós, ela foi lá e disse em juízo, falou, mas eu não tenho nada a ver com isso. E aí o juiz disse, então prove. Como que eu vou fazer prova de fato negativo? Então, esse tipo de situação, que é, claro, pitoresca, anedótica, mas acontece. Isso precisa ser evitado. O ideal é restringir o caso, restringir a extensão só aos casos de desconsideração, tenho minhas dúvidas, mas de qualquer forma, deveria de fato ter algum tipo de procedimento, deveria ter uma previsão de quando, havendo a extensão, de qual é a definição do termo legal, quer dizer, a partir de que data os dados praticados por aquela pessoa podem ser considerados ineficazes ou podem ser revogados. Ela tinha que ter direito à ampla defesa, ao contraditório. Então, acho que precisaria, talvez esse fosse outro ponto que precisaria de mais trabalho, mas realmente hoje é uma questão muito mal resolvida e que, claro, sempre dentro da melhor boa vontade do judiciário, é eventualmente instrumento para injustiças ou situações que não se justificam. O Glauco do Sperling Advogados tinha feito uma pergunta sobre a baixa utilização da recuperação extrajudicial, mas eu creio que o professor já respondeu quando eu fiz a
primeira pergunta. Então, Glauco, fique à vontade para fazer outras perguntas, caso você queira. Passando para... é professor desse assunto. Passando para uma outra pergunta, professor, que o Guilherme disse que fez até em minha homenagem, seria o seguinte: haverá alguma inovação quanto à participação dos credores tributários na falência e na recuperação judicial? Bom, esse é um ponto relevante. Se tem um ponto que é a característica desse interesse, né, dessa iniciativa de reforma da lei que veio do Executivo, é o ponto de reorganizar a questão tributária. E eu tenho uma posição muito particular quanto a isso. O que acontece? O fisco e a Receita, né, a Receita e a PGFN, com toda razão, entendem que eles estão numa posição muito ruim na recuperação judicial hoje. E é um fato, eles estão mesmo. Por quê? Porque quando a Lei 11.101 ainda era um projeto de lei, ela, na verdade, era um pacote de 3 projetos de lei. A própria Lei 11.101, um projeto de lei complementar que alterou o CTN, Código Tributário Nacional, para poder viabilizar as soluções da própria Lei 11.101, e um terceiro projeto que tratava de um parcelamento específico que seria automaticamente conferido ao devedor que obtivesse a aprovação do plano. Então, se o devedor teria um parcelamento automático ao aprovar o plano, o que significa que no momento que o juiz fosse homologar o plano aprovado, o devedor não teria mais obrigações vencidas, porque elas teriam sido novadas com o parcelamento estabelecido. Isso faz com que, dentro desta lógica, o fisco não precise participar da recuperação judicial, porque dentro dessa estrutura, o fisco não seria afetado pelo plano de recuperação judicial, porque o parcelamento deveria ser considerado um plano e seria automático. Desde o primeiro caso de recuperação judicial no Brasil, que foi o caso da Vale, ficou muito claro que isso não aconteceria. Então, como não foi aprovado o terceiro projeto de parcelamento, o fato é que o devedor entra em recuperação judicial e todos nós sabemos, né, quando a coisa aperta, qual é a primeira coisa que o empresário deixa de pagar? O advogado. Mas logo depois, o tributo. Então, o tributo... Por isso que o nosso crédito é privilegiado, tem que ser... mas esse privilégio acabou saindo pela culatra, porque na recuperação da falência, privilegiado só aceita até 150 salários mínimos. Aí não dá nem para o começo. Bom, mas em suma, então, quase todos os devedores têm algum tipo de problema fiscal, isso é normal. Essas obrigações fiscais que estão pendentes, elas não são tratadas na recuperação judicial. E aí o fisco está previsto isso, né, tem uma previsão explícita disso, o fisco pode pedir continuar as execuções dele. Ele pode seguir as execuções. Mas ele segue a execução, mas quando ele vai discutir bens, ele barra num posicionamento pacificado do STJ de que cabe ao juiz da recuperação judicial decidir se a execução de bem é favorável ou não, se ela prejudica ou não a recuperação da empresa. E, via de regra, o que acontece é que não se permite a execução de bens e as execuções fiscais param. Isso gera uma circunstância que é indesejável, que é o seguinte: o devedor, na recuperação judicial, ele fica blindado quanto a obrigações fiscais. Então, não é incomum, depois de entrar em recuperação judicial, o devedor não só ter o estoque de dívidas fiscais, mas parar de pagar os impostos que vencem em razão das novas operações realizadas. Isso é um desvirtuamento da lei, é um fato. Então, isso precisa ser mudado. A PGFN tem uma posição de que, por conta disso, ela foi prejudicada na Lei 11.101, o que é verdade.
e que, por conta disso, qualquer reforma que seja feita tem que privilegiar o fisco, o que aí não é verdade. Quer dizer, se há distorção de um lado, não me parece que a solução é distorcer para o outro. No meio do caminho, justiça seja feita, de algum tempo para cá, tanto a PGFN quanto a Receita, vem tratando isso com muito mais razoabilidade. Mas o fato é que no projeto de lei 6229 há a previsão de que nenhum juiz de recuperação judicial poderá interferir na execução, retomada e venda de bens pelo fisco. E que há algumas modalidades de parcelamento, também algumas boas, outras menos boas. Há em alguns pontos a possibilidade de usar prejuízo para compensar impostos sem limites, o que também é uma boa medida. Então, em suma, houve uma evolução desde o primeiro projeto até hoje? Houve uma evolução. Mas me parece que ainda há um desequilíbrio. E, em parte, vem do fato, e essa é uma coisa que talvez precisasse que todo mundo sentasse à mesa para resolver junto, e eu entendo a posição do fisco nesse sentido, que é: eu preciso de uma posição muito radical, porque eu tenho certeza de que o judiciário vai destruir parte das minhas barreiras, então eu espero que sobre alguma coisa. Eu preciso de muitas vantagens para que, ainda que o judiciário destrua várias delas, eu ainda assim tenha algum tipo de proteção no processo. Me parece que o melhor seria, nesse caso, chegar a um meio termo de verdade. Quer dizer, por um lado, e aí vou até fazer um comentário a mais aqui, por um lado, eu entendo que a recuperação judicial e a falência não são o momento para o fisco cobrar tudo que está devendo. Quer dizer, se o fisco deve ter prioridade na recuperação judicial e na falência, deve-se mudar a ordem de classificação dos créditos e colocar o fisco como principal privilegiado. Mas não vai se fazer isso, porque de fato ele não deve ser o principal privilegiado. Então, quando se chega num momento de liquidação, não me parece que esta é a hora do fisco tirar a forra e levar a parte dele. Também não acho que o processo de liquidação deva ser um salvo-conduto para que o empresário deixe de pagar o fisco. O imposto não é um empecilho à recuperação da empresa. Então, se uma empresa, e eu fui consultado recentemente por um caso que foi uma situação peculiar dessas, uma empresa química que tinha duas concorrentes e ela procurou porque as concorrentes estavam em recuperação judicial, não pagavam os seus impostos e, por conta disso, conseguiam praticar um preço que ela não conseguia fazer frente. E ela virou e falou: eu quero entrar em recuperação judicial, eu quero ter o mesmo benefício, eu quero poder brigar com as mesmas armas. Veja, não pode chegar nessa situação de uma empresa se beneficiar do fato de... Aí a justificativa é: mas se ela pagar esses impostos, ela não consegue, não dá para preservar a empresa. Entendo que se a empresa não consegue realizar sua operação e pagar seus impostos com um resultado satisfatório, ela não é viável. Ela tem que ser liquidada. Sinto muito. Quer dizer, no curso normal dos negócios, o empresário tem que pagar os impostos decorrentes da sua operação. Se para ele continuar a atividade ele não pode pagar os impostos, é porque ele não é viável. Então, que se liquide e que venha outro no lugar dele. Então, existe essa mudança na posição do fisco no projeto. Acho uma mudança pesada. Tem restrições à venda de bens, tem previsão de que o não pagamento do parcelamento que tivesse sido dado acarreta a automática falência da empresa. Acho que também é uma situação extrema. Tem a possibilidade, na recuperação judicial, o fisco ir lá e tomar qualquer bem, o que me parece incompatível com a posição do fisco na falência. Ele não tem essa vantagem na falência, ele não poderia ter na recuperação judicial também. Mas acho que estamos caminhando bem no sentido de procurar uma solução de maior equilíbrio entre fisco, judiciário, empresa e credores. Então, acho que
Não estamos num ponto ideal, mas estamos num caminho bom. Acho que a gente tem condição de chegar numa solução melhor. Legal. Temos uma pergunta aqui do Glauco Martins, que é do Sperling Advogados. Está agradecendo, cumprimentando pela palestra, e ele quer falar sobre o cram-down, que é aquela imposição da recuperação goela abaixo de alguns credores, né? Cram-down brasileiro, do modo que está hoje na Lei 11.101, calcado em requisitos apenas de quórum, em contraste com outros países. Como o senhor vê a aplicação do cram-down hoje pelo Poder Judiciário e o que se pretende mudar no projeto a respeito da aprovação do plano de recuperação judicial via cram-down? Vamos lá. Há uma mudança no cram-down na recuperação extrajudicial no PL emergencial, no PL 1397. Então, há uma mudança de quórum para se fazer o cram-down. Na recuperação judicial não há nada no 1397 e também não há mudança no cram-down, que está lá no artigo 58 da Lei 11.101, no projeto de lei 6229, que é o projeto mais parrudo. No primeiro projeto, lá atrás, havia uma proposta de mudança, né? Um projeto que foi feito ainda para o Ministério da Fazenda, a pedidos do Ministério da Fazenda, num grupo de trabalho organizado a pedido do então ministro Henrique Meirelles. Havia uma proposta de mudança dos critérios de cram-down, até para aproximar um pouco do que acontece em outros países. Essa proposta acabou sendo afastada. Há muita resistência a essa proposta, por uma série de razões compreensíveis, mas o que levou provavelmente à não contemplação desse caso na reforma grande é que estudos recentes, principalmente de novo do NEP da PUC, apontam que o percentual de recuperações judiciais que se aproveitam do cram-down é muito pequeno. Então há um número muito pequeno de casos, um percentual pequeno de casos em que o cram-down é decisivo para a aprovação do plano. Não na maioria da classe, mas impor sobre uma classe, isso é menos comum. O problema é que nos casos em que se impõe, você tem alguns casos que são muito emblemáticos, né, que são muito explícitos, e aí vem uma questão de afastar voto de certos credores por conta de caracterização de abuso. Então existem casos que são muito explícitos, mas o que parece que o que tende a acontecer é de não se mudar a questão do cram-down, a não ser especificamente para corrigir um problema que a gente tem, que é o fato de que na lei originalmente havia 3 classes de credores, né? Credores com garantia, credores trabalhistas e acidentários com garantias reais e os demais credores. Depois, por conta da Lei Complementar 147, houve uma alteração nesse artigo e a gente passou a ter 4 classes, porque criou-se uma nova classe para micro e pequenos empresários. E isso complicou um pouco a aplicação do cram-down, porque ele é toda feita, na recuperação judicial, ela é toda feita com base em 3 classes. Então, ele fala, quando dá aprovação de 2 classes, pode haver cram-down. Então, a única coisa que se muda é esse ajuste para se tratar 2 classes no caso de 3 ou 3 classes no caso de 4. É só uma adaptação para reconhecer a 4ª classe que não existia originalmente. Tá ótimo, muito bem. Infelizmente, nós não temos mais tempo, né? O nosso webinário está programado para durar 1 hora. Somos britânicos aqui, temos que ser pontuais. Então, gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade aqui do professor Francisco Satiro. Foram palavras aqui muito interessantes. Tenho certeza de que agradou bastante a nossa audiência. E eu gostaria de fazer um convite àqueles que estão nos assistindo para que fizessem o download, para que baixassem o nosso guia, o Doing Business in Brazil, que é uma publicação aqui do nosso Comitê Legal, que foi lançada agora no Reino Unido no mês de março. Nós ainda tivemos tempo, foi assim 1 semana antes desse fechamento aqui do mundo inteiro, né? Ainda deu tempo de nós voltarmos aqui do Reino Unido.
aí a foto da nossa delegação lá especificamente em Londres, mas em Manchester também houve um evento de lançamento em parceria com o DIT. Então, aqueles que tiverem interesse podem baixar, estão aí os endereços na tela. Professor Satiro, muito obrigado mais uma vez. Rômulo, muito obrigado. Carol e todo o time da Britian. E convido a todos também para que continuem seguindo os nossos webinários, não só do Comitê Legal, mas amanhã mesmo teremos um sobre Supply Chain, do nosso Comitê de Comércio Exterior. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Bom dia, muito obrigado a todos. Tchau, bom dia. Um abraço a todos. Obrigado, professor. Até logo. Obrigado. Eu que agradeço.